E aí, jovem, tudo certo? Essa aula aqui eu vou ensinar para você como fazer a ligação, né, dos componentes aí do drone passo a passo, tá bom? Então a gente vai fazer aqui o processo que eu falei para vocês na primeira aula de pesquisar aqui as informações e eu vou trazer para você uma didática aqui na tela, né, mostrando aqui como soldar as coisas e o que significa algumas coisas. Lembrando novamente para você que o detalhe, né? O que significa algumas coisas, alguns protocolos, esse tipo de coisa, a gente vai ter no detalhamento do componente na aula desse cara quando tiver liberado aí para vocês, tá certo? Então, em cada um, por exemplo, o que significa o protocolo IRC-Trump, o que é um protocolo Smart Audio. Então, esse cara vai estar liberado na aula, por exemplo, do VTX, quando eu for falar e explicar para vocês o detalhe de cada componente, como que funciona, tá? Senão a gente alonga muito aqui, não é esse o objetivo. A ideia aqui é ser um passo a passo, ensinando você a fazer a conexão e como começar aqui os seus componentes, beleza? Bom, dito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer então, como eu disse para você, é começar pelo manual do que a gente vai fazer, né? O manual da controladora, o manual dos componentes, como a gente vai usar eles aqui, tá certo? Então eu estou aqui no Google, eu vou pesquisar aqui então a stack que a gente vai usar, que é a Mamba, certo? F722S, beleza? Vamos pesquisar aqui, vamos ver. A fabricante dessa placa aqui é a Diatone, né? Então a gente vai preferir aqui sempre pegar o manual direto do fabricante, tá? Então olha só, aqui eu já achei aqui embaixo, né? A informação aqui do fabricante, né? O link aqui da Diatone. Eu vou clicar aqui nesse link aqui, ó, tá? Esse cara aqui é o fabricante, né, da placa que a gente vai usar, tá vendo? Aqui tá a placa que a gente vai usar, beleza? Essa aqui é a da placa, a stack que a gente vai usar, que a gente escolheu lá na montagem do drone. Eu vou procurar aqui, sempre que a gente quiser procurar o manual, olha só, eu posso fazer de duas formas, né? Ou eu venho aqui no site do fabricante e procuro aqui, por exemplo, aqui ele está me falando aqui, né? Que tem o link do diagrama do Support Center, né? Então eu posso vir aqui, clicar nesse link aqui, e ele já vai abrir para mim o diagrama, né? O manual dessa placa aqui, beleza? Outra forma que eu posso fazer também, olha só, eu vou voltar aqui no Google, tá? Quando você for pesquisar algum componente, você sempre vem aqui e digita manual, né? Em inglês, tá? Aqui ele já trouxe para mim, olha só, sempre prefira o site do fabricante, tá certo? A gente consegue vir aqui, por exemplo, em imagens, ó. E aqui em imagens eu tenho aqui alguns diagramas, né? Que eu consigo olhar aqui, né? Esses caras aqui, por exemplo, esse outro cara aqui, né? Eu consigo, por exemplo, ver aqui, tá? Mas eu tô vendo aqui que nenhum deles é do site. Esse cara aqui, por exemplo, é da Diatone, ó, olha só. E essa imagem geralmente ela é de baixa resolução, né? Mas não é a stack que a gente está usando, tá? Então, sempre prefira... essa aqui já aparece que é a imagem, mas se eu clicar aqui, ele vai me trazer a imagem em baixa resolução, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? Voltando aqui na pesquisa, a gente pode entrar aqui no site da Diatone, que é esse link que ele já me deu aqui, ó, tá? Esse link aqui, a gente vai baixar o manual da placa, né? Digital aqui, ó, para a gente conseguir olhar aqui as especificações, entender onde tem que ligar cada coisa, esse tipo de coisa assim, né? Então eu vou abrir aqui, vou entrar aqui ó, Mamba F722 Stack, né? Que é esse primeiro item aqui, tá? E a nossa stack é essa primeira aqui, ó, essa Mamba F722 F50 Pro, beleza? Então aqui tá o manual, né? Aqui tá o guia da nossa placa, né? Então esse cara aqui é em alta resolução, eu consigo aqui olhar com detalhe, né? Olha só, o nome dos pads, entender aqui na placa aonde está conectado cada coisa, né? A gente já vai chegar aqui nesse cara aqui. Olha só, aqui a gente tem a especificação da nossa stack, né? Do lado aqui. Então a gente tem aqui a frequência, os dados, tudo que a gente viu ali na especificação da placa na outra aula está aqui escrito, né? Então tem memória Black Box 16 MB, tem 6 UARTs,
os receivers compatíveis aqui, né? Crossfire, S-Buzz, iBuzz, da SM. Tem o pad de buzzer, tem o pad de current para 4 motores, né? O 7 que vem aqui. O back de 3.3, 5 volts, 9 volts, né? Wi-Fi tem input até 6S. TVS Protect que eu falei para vocês lá, né? Expliquei o que é na outra aula, também tem. Aqui é para Betaflight, mas né, já vem com ela o Betaflight, você pode trocar aí o firmware depois. O target dela, né? Isso aqui também é interessante para quando você for atualizar o firmware aí, né? F722 da Mamba. O peso dela, o tamanho da montagem, né? Tudo certinho, beleza? Outra coisa interessante aqui é embaixo, a gente tem aqui, ó, a parte do ESC, né? Então aqui o target F722.2c, o main firmware, né? STM32F7, lá. Aqui embaixo a gente tem também a configuração aqui especificando o target, né? Para a gente mais específico, para a gente conseguir flashear lá o nosso software, né? De controle, no caso o Betaflight ou outros que tiverem aí, né? Então ele fala aqui para você, ele tem até alguns fabricantes que nem esse aqui, ele especifica aqui um arquivo, né? Que você pode baixar no site deles de pré-configuração, beleza? Aqui embaixo a gente tem as portas default, olha só. Aqui a gente tem o ART1 especificado aqui para o receiver, e eu falei para vocês, né? Alguns fabricantes eles especificam qual porta você tem que ligar as coisas. No caso aqui, o ART1 para a gente ligar o receiver, ela está preparada para receber o sinal do receiver. No caso aqui o receiver nosso vai ser S-Buzz, né? Então o S-Buzz é um sinal que precisa de uma característica especial ali na placa de inversão, né? Então ele tem que ter um lugar especial para ligar esse cara aqui. Então ele já está falando aqui para você, ó, o ART1 receiver, tá? O ART2 está livre, tá? O ART3 para você ligar o VTX ou o TX, né? Esse cara aqui, na verdade, o VTX ele não tem muita importância de onde você vai ligar. O VTX você pode conectar em qualquer porta que tiver livre, tá? Mas aqui é uma sugestão para você poder ligar, né? No caso aqui do nosso mandatório é o receiver, né? A UART4 aqui está ocupada com o Wi-Fi embutido na placa, né? Isso é normal, a gente tem a funcionalidade do Wi-Fi para usar o SpeedB, né? Remoto, que eu falei para vocês. Então esse cara aqui está usando. A gente tem aqui uma UART5 que está livre, ou pode ser usada para uma Smart Port, né? Ou uma F-Port, tá? Esses protocolos também eu vou explicar para vocês na aula de receiver, né? Um protocolo de comunicação aí de telemetria, tá? E o ART6 usando a telemetria /RX, que é do ESC, né? Então isso aqui é telemetria para receber os dados do ESC, né? Que vem informações ali do ESC. Geralmente as placas usam ou o ART5 ou A6 para poder receber aqui o sinal de telemetria do ESC, tá bom? Aqui a gente tem ainda uma configuraçãozinha dos motores, né? Default, né? Mas a gente pode e deve trocar isso daqui. Aqui as hélices estão girando para dentro, né? Aqui as hélices estão girando props in, a gente geralmente vai configurar aqui para usar props out, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Olha só, aqui embaixo a gente tem a especificação falando que para 6S a gente precisa de um capacitor. E aí, né, é obrigatório a gente colocar um capacitor, pelo menos um, né, que eu já ensinei para vocês aqui, pode ser 2 inclusive, ou mais, né, se você quiser aí. Mas pelo menos um capacitor de 35 volts aí, 470 microfarads, beleza? Aqui a gente tem a configuração, né, embaixo. Essa configuração aqui é da escala, né, de leitura de corrente lá do Betaflight, tá? Que eu já mostrei para vocês aqui na configuração lá no módulo do Betaflight. A gente tem a configuração de escala de corrente para fazer a leitura correta, né? Aqui tem indicando a configuração, né, escala 115, beleza? Aqui a gente tem o esquema que eu já vou falar para vocês. Aqui a gente tem o ESC, né? Olha só. A gente tem aqui um conector, né? Que vem aqui já pronto no ESC, conectado já na stack em cima, né? Na FC em cima. Onde a gente tem aqui algumas ligações, né? Já tem aqui os pads de conexão. Mas ele também tem aqui do lado umas conexões aqui que eu posso soldar, né? Entrada de bateria aqui do outro lado, né? E por aí vai, beleza? Eu tenho aqui também a configuração do ESC, né? Que ele me fala aqui qual que são os parâmetros do ESC, né? A tensão, qual que é o target do BLL32, né? Esse tipo de coisa assim, beleza? Mas o principal para nós aqui é isso aqui, tá? Olha só. Então, esse cara aqui tá especificando onde a gente deve ligar tudo, tá? Não tem segredo, tá? Então, o fabricante ele fala para você exatamente onde você tem que soldar, né? Tá vendo aqui que tem aqui
o detalhe, né? A câmera. Onde que eu tenho que ligar a câmera? Olha só. Então a câmera tem uns pads aqui que eu vou explicar para você já já. A gente tem aqui as saídas de alimentação da placa, né? Aqui eu tenho, por exemplo, dois exemplos, né, de VTX, aqui o Mamba TX400, o TBS Unify Pro 32, né? Eu tenho aqui embaixo uma placa de LED, né, endereçável, onde que ela é conectada. Eu tenho aqui embaixo o meu módulo de GPS, né, como que eu conecto esse cara aqui, o meu buzzer, né, como que eu conecto o buzzer aqui. Eu tenho aqui dois modelos de receiver, né, mesma coisa, né, o Crossfire Nano e o RX-SR, aonde eu conecto esse cara, né, e outra plaquinha de LED aqui. Então notem que o fabricante, né, isso é padrão, né, todos os fabricantes fornecem um diagrama, um manual. Se ele não fornecer, você pode solicitar lá e procurar, né, no site deles, que provavelmente vai ter esse guia de ligação aqui. Hoje em dia todos eles fornecem esse guia aqui, esse manual de como ligar. Se, por exemplo, a placa que você está usando for um pouco mais antiga, né, você provavelmente vai ter que dar uma garimpada ali no Google Imagens ali para você poder achar o manual de ligação, né? Mas o fabricante geralmente ele mantém aí os esquemas de ligação para você, justamente porque as pessoas vão querer constar, vão querer achar, beleza? Aqui a gente tem a anteninha do Wi-Fi, né? No meio aqui, tá? Então aqui a gente tem toda a ligação. Eu já salvei esse manual aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui, ó, pra gente poder consultar, tá? Então esse cara aqui a gente vai usar uma montagem aqui dinâmica agora que eu vou mostrar já para você. Bom, o que eu fiz aqui, jovem, para a gente poder fazer uma montagem interativa, né? Eu trouxe aqui todos os componentes, né, que a gente escolheu ali na outra montagem, né? Mais algumas coisas aqui como uma câmera, um exemplo aqui de VTX. Eu trouxe aqui um receiver também, um RX-SR, que a gente vai usar aqui, que é um sinal S-Bus, tá? Um GPS, um buzzer. Eu trouxe aqui o ESC com os motores que a gente vai usar também, para a gente poder fazer a conexão, beleza? Lembrando aqui, olha só, o ESC ele já tem aqui, ó, esse conector que vai ligado lá na FC em cima, né? Mas ele tem aqui também esses pads que você pode soldar, se for o caso, se você quiser aí no lugar de usar o conector, né? Também dá para fazer os dois aí, beleza? A gente tem aqui em cima, né? Eu tenho aqui uma foto, né, da minha FC. E aí notem aqui, né, que nessa FC a gente não tem aqui o print dos pads, né? Olha só, não tem aqui indicando o que é cada coisa, né? Por isso que é importante a gente usar o manual, né? Então o que eu fiz? Eu trouxe aqui na tela também de desenho aqui o manual que a gente viu agora há pouco, eu mostrei para você, para a gente ir tirando as dúvidas aqui, né? Aonde que vou conectar cada coisa aqui, tá? Lembrando aqui que eu trouxe para vocês, por exemplo, um VTX, né? Que está no exemplo aqui do manual, que tem todas as ligações possíveis para vocês poderem entender aqui qual que é cada ligação aqui, né? O que significa cada coisa. Lembrando só que o detalhe de cada um dessas siglas, o protocolo, tal, o detalhe eu vou explicar na aula referente desse componente, tá certo? Então vamos começar aqui pela parte mais simples, né? Que é a ligação aqui. Quando eu pego ali o drone, né? Sempre a gente começa a montagem pela parte de baixo, né? Então, a parte mais simples aqui, né? Se você olhar aí as montagens que eu fiz aí já, a gente primeiro começa colocando os motores no frame, né? Passando a fiação dos motores ali, prendendo e soldando, vamos dizer assim, os motores na FC, tá? Aqui no caso a gente vai soldar no nosso ESC, tá bom? Então eu vou pegar aqui, cada motor aqui tem 3 fios, né? Então eu vou desenhar aqui os 3 fios, né? Para a gente poder saber onde que a gente vai ligar, tá bom? Aqui não tem segredo, né? Aqui tem os pads de motor, né? De cada um do ESC, tá? Esses pads aqui estão identificados aqui, como você está vendo aqui na foto. Olha só, motor 1, né? Motor 2, motor 3, motor 4, tá? Então, tá especificado no ESC, tá? O sentido de montagem disso aqui, né? Ele tem uma ligação, geralmente... essa parte aqui, né, da lipo, ela é para trás do drone, tá? Então aqui é a frente do drone, tá bom? Então esse sentido de montagem aqui. O motor 1 ele vai ficar como se tivesse o drone aqui, né? Vamos imaginar que fosse isso aqui, tá? Então aqui é a parte de trás, tá? Aqui é a parte da frente, beleza? Então essa parte aqui, esse aqui é o motor 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, tá? É padrão de montagem isso aqui, beleza?
Então, a posição aqui do ESC que você vai montar ali, eu já mostrei para você nas montagens aí, beleza? Então, não tem segredo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Então, o motor 1, né, vou começar conectando esse cara aqui, então, ó, eu vou soldar esses 3 fios aqui no motor 1, tá? Aqui, motor 2, a mesma coisa, tá? A ordem de ligação aqui dos fios que eu já expliquei para você, não tem problema, porque se o motor estiver rodando invertido, o que vai acontecer é que você pode inverter essa rotação do motor lá no BLL Configurator, tá? Ou se você soldar 2 aqui, você também consegue inverter a ordem aqui de rotação do motor, tá? Então aqui eu vou soldar. Aqui também o outro motor é a mesma coisa, eu vou soldar os 3 fios aqui, beleza? E aqui também eu vou soldar, olha só, os 3 fios aqui do motor no ESC, beleza? Essa ligação do ESC é mais simples possível, tá? Lembrando que esse conector aqui, ó, ele já vai estar ligado lá no FC, a gente vai, pode desconectar ele, inclusive, para a gente poder soldar e ficar mais fácil. Mas esse cara aqui já está lá conectado, não precisa soldar mais nada aqui, a não ser que você queira usar os pads aqui embaixo, tá? Se você quiser usar os pads aqui embaixo, eu tenho um pad aqui para sensor de corrente, eu tenho um pad aqui de telemetria, que vai na RX6 ali, de acordo com o manual, tá? E eu tenho aqui o motor 1, 2, 3 e 4, né? E aqui eu tenho o VCC e GND. Esse VCC e GND é porque aqui o ESC, né? Ele recebe a bateria aqui, né? Então esse cara vai filtrar aqui, vai a alimentação e vai passar aqui essa tensão para a placa em cima, que nem tem aqui no conector, ó. Todos esses pads saem aqui no conector, né? E vai lá para cima na FC. A diferença é que já está tudo conectado, então é mais fácil de você poder ligar, tá bom? Então geralmente pode estar aqui M1, M2, M3, M4, pode estar aqui como E1, E2, E3, E4, que nem está aqui. Aí é importante você olhar o manual, que nem eu falei para você poder entender aonde vai conectado cada coisa aqui, tá bom? Para você entender a sigla que o fabricante colocou, tá? Então pode ser que ele mude aqui para M1, M2, M3, aqui está E1, E2, E3, então né, você dar uma olhada nisso aí para não ter problema. Aqui então a gente tem o CUR, né, que é o sensor de corrente, e a telemetria, beleza? Aqui na placa em cima a gente tem também esses pads para a gente poder conectar se a gente for soldar esses fios aqui em vez de usar o conector, tá? Vamos olhar aqui no manual, ó, só para você ver. Aquele conector do ESC, ele entra aqui, ó, tá? Então ele vai conectado aqui fisicamente, tá? Se eu fosse soldar esse cara aqui, como que eu faria, né? Então eu tenho aqui os pads, né, de saída de cada um desses caras, né, dos motores. Então olha só, aqui eu tenho o conector, né, que vai conectado, e aqui, ó, eu tenho os pads, tá vendo? Então eu posso soldar aqui esses fios no caso dessa placa aqui. Então aqui eu tenho lá o GND, VCC, motor 1, 2, 3, 4. Note que aqui, ó, tá S1, S2, S3, então lá tá e aqui tá S, né? Porque aqui é saída, lá é entrada, tá bom? Então, a entrada 1, entrada 2, aqui é saída 1, saída 2, saída 3, saída 4, beleza? Se tivesse mais motores aí, S5, S6, S7, S8, beleza? Aqui RX6, olha só, porque esse aqui é a entrada da telemetria, né? Que nem eu falei para vocês aqui embaixo, olha só. Aqui no ESC ele tem aqui o telemetria. Notem que aqui, né, um detalhe, né, uma dica importante se você não tem muita experiência na montagem, mas a cor do fio, né? Olha só, aqui ele usa verde, tá? Aqui ele também está usando verde, né? O corrente aqui, o sensor de corrente, ele usa um cinza escuro, olha só, quase um azulado. Também está usando a mesma cor aqui em cima, tá? Então, isso aqui é uma dica muito importante para você saber onde você vai ligar cada coisa, as cores dos fios, tá? Geralmente a gente usa as mesmas cores aqui para fazer as ligações por conta disso, né? Para você não se perder aqui durante a montagem, tá certo? Então, aqui só para você saber, então, dos pads aqui de ligação. Se você quiser soldar os fios aqui para uma garantia melhor de não soltar o conector, por exemplo, durante o voo, esse tipo de coisa assim, você pode usar os pads ali para conectar, beleza? Então, aqui voltando à nossa montagem, eu fiz aqui a conexão dos motores no ESC, tá? Aqui os cabos já vão estar conectados, né? Então, aqui é o conector que eu estou falando para vocês, que vai estar ligado ali na placa fisicamente, beleza? E aqui a gente tem a ligação das outras partes aqui do drone, né? Vamos começar aqui então pela ligação do VTX, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai ligar o VTX nesse drone aqui, tá?
Vou mostrar para vocês uma forma bem fácil aqui de como a gente identificar as coisas aqui. Vamos olhar lá no manual de novo, tá? A gente tem aqui no manual, olha só. Esse VTX aqui, ele é um da TBS, né? O Pro 32, né? Então, a maioria dos VTX usam esse mesmo padrão aqui de pinagem. Então, tem aqui 5 volts de entrada, tá? Ou seja, entrada, né? Tem que vir aqui da FC uma saída de 5 volts entrando aqui nesse cara para alimentar, beleza? Então, essa linha, ela vem aqui, ó, ele sai desse pad aqui de 5 volts, que é esse cara aqui, beleza? Então, esse pad aqui de 5 volts, ele é saída de 5 volts, né? Assim como esse cara aqui também é saída, né? Esse carinha aqui é saída, eu tenho saída aqui embaixo, eu tenho outro 5 volts aqui, tenho um 9 volts aqui, aqui eu tenho outro 9 volts, tá vendo? Tem o VCC, tá? O VCC é a mesma tensão da bateria, tá bom? Então, para você ligar esse cara aqui, você tem que olhar no manual do seu VTX, por exemplo, se ele suporta uma tensão maior do que essa que você está ligando. Por exemplo, esse cara aqui já está me falando que é 5 volts, né? Não adianta eu querer ligar 9 volts nele aqui porque ele vai queimar, tá? Então, eu tenho que ficar esperto com isso, por isso que a gente tem que ler o manual e ver como que eu ligo esses caras aqui e as especificações. É 5 volts? Se esse cara aqui fosse, por exemplo, de 5, que nem aqui na câmera, olha só, de 5 até 36 volts, tá vendo? Dentro da câmera aqui eu tenho um regulador de tensão, então não tem problema entrar com mais de 5 volts aqui. Eu poderia ligar até esse cara no VCC aqui, que ele vai regular a tensão aí interno, né? Aqui no VTX é a mesma coisa, né? Aqui no VTX, no caso, ele não tem um regulador, porque aqui ele já fala para mim que eu preciso de 5 volts, tá? Se fosse aqui a tensão maior, ele ia me falar aqui de 5 até 24 volts, 25 volts, né? Tem alguns VTX que ele trabalha com outras tensões aí, justamente porque ele tem um regulador na placa. Esse aqui e esse de cima aqui da mama, como são pequenos, né? Ele não tem, provavelmente, então ele entra só 5 volts, beleza? Então a gente liga esse cara numa linha de 5 volts aqui, tá? A gente tem aqui o GND, né, da saída desse cara, que a gente pode conectar em qualquer GND da placa, não precisa ser esse cara aqui, mas aqui como já está próximo, né, da fiação, ó, então eu tenho aqui 5 volts, eu tenho aqui GND, tá, para poder conectar, beleza? E aí eu tenho um pad aqui que é um 5 volts out, né, e um GND novamente, tá? O GND é igual a esse outro cara aqui, tá? Não tem diferença. A diferença é que o out, né, é saída, né? Então o out eu vou conectar, ele serve geralmente para eu conectar a câmera nesse cara, se eu não tenho o pad, por exemplo, aqui na placa de ligação da câmera, tá? Então esse cara aqui, ele serve para eu alimentar a câmera diretamente do VTX, beleza? Depois eu vou entrar em detalhes isso aí lá na aula do VTX para vocês, beleza? Vídeo in, né? Entrada de vídeo, tá? Sempre que você vê o in é entrada, out é saída do inglês, beleza? Vídeo in, né? Eu tenho aqui o padrão de cor, o fio é amarelo, beleza? Então eu tenho aqui a entrada de vídeo, né? Que vem da placa, né? Então o que acontece? Aqui na placa eu tenho uma entrada, né, de vídeo, que é esse cara aqui, ó, que vai para a câmera, né? Então o sinal do vídeo da câmera vem e entra no pad CAN aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Esse pad CAN aqui vem o sinal do vídeo, tá? E a placa processa aqui o sinal, eu tenho aqui o OSD, né, que é colocado nesse sinal de vídeo. E eu tenho um pad aqui que se chama VTX, olha só. Esse cara pode se chamar VTX, ele pode se chamar VOut, ele pode se chamar Video Out. Então, o vídeo, que também a câmera, pode se chamar VIN, Video In, tem vários nomes, né? Por isso que é interessante e importantíssimo você ler o manual e ver aonde tem que ser conectado cada coisa, tá? Então, esse pad VTX aqui, ele serve de saída, né? Tá vendo que eu tenho aqui a direção, né? Olha só, da seta, tá? Então, eu tenho aqui, esse cara aqui está saindo, né? E ele vem para cá, beleza? Tem aqui esse pad VTX, então, que ele vem aqui e é ligado no Video In, tá? Ele vai entrar o vídeo no VTX. É o sinal de vídeo que vai ser transmitido por esse cara aqui, beleza? Eu tenho outro cara aqui que é esse Signal, laranja, né? Esse aqui é uma cor também meio que padrão, né? Essa cor que também pode ser verde, tá? Para poder identificar esse cara aqui, né? Alguns fabricantes colocam como verde esse sinal. O que é esse sinal aqui, tá? Aqui está escrito assim, ó, Smart Audio /SRF, tá? O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o meu Smart Audio, tá? É o protocolo de controle do VTX, né? Todos eles têm
esse cara aqui. Note que aqui, ó, por exemplo, o fabricante aqui desse cara fala que é Signal, o fabricante desse cara fala que é Audi, tá? Então, novamente, é importantíssimo você olhar o manual do seu VTX para entender o que é cada sinal desse. Esse cara aqui está como Signal, esse cara está como Audi, né? Então, aqui está como áudio, né? Que é o sinal de controle do VTX. Esses dois sinais aqui, no caso, né? A gente tem que conectar ele numa porta TX, beleza? Ele é uma porta de entrada de dados, tá? Entrada de sinal. Lembra que eu expliquei para vocês lá na aula de elétrica eletrônica sobre as portas UARTs, né? E a porta UART ela tem dois pares, né? Eu tenho um RX, eu tenho um TX, tá? Esse aqui transmite, esse aqui recebe, tá? Dados. Então esse aqui transmite dados, esse aqui recebe dados, beleza? Quando eu tenho aqui uma porta que recebe dados, né? No caso aqui do meu Smart Audio, né? Eu vou mandar o controle para cá, né? Eu vou controlar esse cara aqui, né? Então, eu tenho que ligar ele na porta TX, beleza? Ele vai transmitir um dado para cá. A mesma coisa vai transmitir para cá. Nota aqui que é diferente do meu receiver, tá? O receiver, ele tá gerando um sinal, né? E aí eu vou enviar esse sinal para a controladora, tá? Então, esse sinal que vem para a controladora, eu vou ter que conectar na porta RX, tá? É a porta receptora. Ela recebe sinal e a TX, ela envia sinal, beleza? Então, eu expliquei isso aqui lá na aula, né, de elétrica eletrônica sobre o ART, né? Dá uma olhadinha lá, se você não viu, não lembra, né? Dá uma revisada lá, que lá eu expliquei com mais detalhes isso aqui, beleza? Então, voltando aqui no nosso VTX que a gente vai fazer a ligação, né? Eu tenho aqui então, olha só, o meu pad TX, né? Que eu vou ligar aqui no Smart Audio. Eu tenho aqui a saída do VTX, que vai ser no vídeo in ali do meu VTX. Eu não vou usar o pad do Vout aqui, né, dos 5 volts, nem o GND para ligar a câmera. A câmera tá ligando aqui, a gente vai ligar direto na FC, tá bom? Eu tenho aqui GND, tá? E eu tenho aqui os meus 5 volts. Então, note que eu preciso conectar as coisas aqui, tá? Todo nesse grupo aqui da FC, beleza? Então, vamos voltar ali na nossa ligação e eu vou fazer aqui passo a passo com você para você poder ver, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, a gente vai usar esse pad aqui, esse e esse, tá? São esses caras que a gente vai usar, mas note que, poxa, não está explicado aqui o que é cada coisa, mas ali no manual tem, tá? Aqui eu já sei, vou falar para você que eu tenho aqui já o 5 volts, tá? Então, o 5 volts ele vai sair daqui, ó, tá? E vai ligar aqui na entrada desse cara, beleza? Vamos olhar ali no manual ver se está certo, só para conferir, para ver que não tem problema, ó. Então, eu tenho aqui... O meu 5 volts é esse pad aqui. Do lado dele eu tenho o vídeo out, né? O VTX e depois o TX3, beleza? Então vou ligar aqui, vamos voltar lá na nossa montagem, né? Então aqui do lado dele eu tenho aqui o vídeo out, eu vou colocar aqui o amarelinho para a gente poder entender que é esse cara aqui, né? O fio é diferente. Então eu tenho aqui a saída desse cara aqui que vai vir aqui no vídeo in, tá? No meu VTX. E o cara do lado aqui é o meu sinal do Smart Audio, que é o meu TX3, que vai ser conectado aqui nesse cara, que é a minha porta TX3 aqui, tá bom? Vai entrar aqui no controle do VTX, certo? E aqui eu tenho o GND, vamos olhar aqui, ó, o GND, ele é o pad redondinho aqui de cima, né? Olha só, ele é esse pad aqui, então eu posso conectar esse cara ali, né? É tranquilo aqui a ligação do VTX. É tranquilo aqui a ligação do meu GND, né? Que é esse pad aqui, ó, que vai sair daqui e vai conectar nesse cara aqui. O GND pode ser ligado nesse cara aqui? Pode, eu posso ligar esses dois caras juntos que não tem problema, tá? Esse cara aqui não é saída. GND, para vocês entenderem, como eu já expliquei lá no módulo de eletrônica, ele é um sinal universal, né? Ele tem que ser igual em todo o circuito, né? Então, qualquer GND que eu pegar aqui, desde que ele esteja conectado aqui no circuito principal, é igual, né? Então, ele tem que ser igual porque ele é a referência de tensão, né? A partir desse GND, qual GND ele está pegando 5 volts a mais. Lembra que tensão é uma diferença de potencial, tá? Eu expliquei isso aqui também tudo lá na aula de eletrônica para vocês entenderem aí como que funciona, beleza? Se você não lembra, dá uma revisadinha lá que eu expliquei essa questão aqui para vocês. Então, nosso VTX aqui está conectado, né? Note que aqui é bem simples, né? Não tem segredo, tá? É importante olhar o manual. Vamos ligar nossa câmera agora. Vamos soldar aqui a câmera para a gente poder ver onde é que a gente vai conectar. E aqui a câmera também é bem simples, né? Basicamente a gente usa esses 3 fios aqui da câmera, tá?
Esses outros dois que estão aparecendo aqui, algumas câmeras, por exemplo, como da Runcam, ela tem um protocolo de controle dela que é RX-TX, né, para você controlar a câmera. Note que eu falei para você agora há pouco sobre a inversão da ligação da porta da RX-TX, né? Para eu conectar um dispositivo, quem está enviando, né, o dado, que é o transmissor, vai conectado no RX do meu receptor, tá? Do dispositivo que está recebendo o sinal. E quem está recebendo, né, o meu receptor, vai receber o sinal da porta TX aqui, tá certo? Isso eu expliquei lá na aula de eletrônica sobre as portas UARTs, né, como que funcionam, tá? Então dá uma olhadinha lá que eu expliquei certinho como funciona. Mas aqui nesse diagrama dá para você ter uma ideia, né? Nesse caso aqui nós não vamos ligar a nossa câmera na RX-TX, porque a gente não precisa ficar comandando e mexendo nos parâmetros da câmera em tempo de voo, né? A gente mexe uma vez, configura e depois voa. Mas algumas câmeras, por exemplo, para você começar e parar a gravação, esse tipo de coisa assim, você pode ligar numa porta UART vazia, né? Qualquer porta UART que tiver aqui sobrando na sua FC, você pode conectar o RX-TX e configurar lá no software, no Betaflight no caso, para você poder usar. Aqui a gente vai se atentar a esses caras aqui, olha só. A alimentação da câmera, né? Aqui no caso vamos usar 9 volts, GND e o sinal da câmera que vem do vídeo dela e entra aqui na FC, tá bom? Então aqui na nossa montagem, olha só, a gente já pode olhar aqui que são esses 3 pads aqui, tá? Então, como que funciona? Aqui nesse canto aqui vai ser o meu 9 volts, que vai entrar aqui na câmera. Aqui nesse cara aqui é o meu sinal do GND, beleza? E aqui eu tenho o sinal de vídeo que a gente vai usar desse pad aqui, ó, que é o meu sinal de vídeo que vai vir da câmera e entrar nesse cara aqui, beleza? Então, olha só, aqui tá conectado já a minha câmera, o sinal de vídeo vai passar por aqui pela FC, vai entrar na placa, vai ser processado pelo SD, né? E aí ele vai ser transmitido aqui para o nosso VTX, né? Ele vai ser enviado aqui o sinal para o nosso óculos aí, o receptor, né? O monitor que você estiver usando, beleza? Bom, Joaquim, vamos então agora ao próximo passo, tá? Próximo item que a gente vai conectar aqui é o nosso receiver, tá? Nossa FC aqui, que é na tela, beleza? Vamos olhar aqui, ó, a gente vai usar esse receiver aqui, né? Que é um RX-SR da FrSky, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou entrar em detalhes aqui, o que é cada coisa dessa aqui, cada indicação dessa de protocolo, né, como é que funciona na aula lá de receivers, tá? O que a gente tem que saber aqui é o seguinte, olha só, S-Bus, tá? E aí ele tem aqui S-Bus in, né, e S-Port, tá? S-Bus aqui é saída, né? Então, S-Bus é um dos protocolos aí de comunicação, S-Port é outro protocolo de comunicação, tá? Eu consigo trocar o firmware desse cara aqui para trabalhar no protocolo S-Port ou no S-Bus, tá? A diferença dos dois basicamente é que um tem telemetria, né, e o outro não tem, tá bom? Então a gente vai fazer a conexão aqui usando o protocolo S-Bus e a gente tem um S-Bus in aqui, né? O que é esse S-Bus in desse cara aqui? Eu consigo usar um segundo receiver, né, de backup conectado nesse cara aqui fazendo a ponte, né? Então se esse receiver aqui falhar, tiver algum problema aqui de sinal, alguma coisa assim, o segundo receiver passa a mandar o sinal, vamos dizer, principal. Você pode ter, por exemplo, um segundo receiver conectado aí no seu rádio, né? Para quem faz voo long range, isso é muito útil, né? Eu posso ter um Crossfire, por exemplo. Aliás, corta. Eu posso ter um outro receiver aqui, um outro SRX ou outro receiver que tenha saída S-Bus, enviando sinal para esse cara e esse cara faz a ponte, né? Então ele vira um pass-through aqui, ele recebe o sinal e passa para a FC somente, beleza? Então vamos olhar aqui no nosso manual, vamos ver aqui aonde a gente vai conectar esse receiver aqui, ó. Olha só, aqui no caso na instrução da FC, ele está falando aqui no manual, né, que o ART1 é o nosso receiver, tá vendo? Então a gente precisa seguir essa especificação aqui, tá? Vamos ver aqui na ligação onde é que está a nossa Smart RX1, né? Então, olha aqui, a RX1 é esse pad aqui, tá? Então, esse cara aqui vai ser o pad, a gente vai ligar o nosso sinal, né? Lembrando que RX é entrada de dados, tá? E o TX é saída de dados, beleza? Nesse caso aqui, o nosso transmissor, ele gera dados, né? Então, ele vai gerar o dado, vai sair por aqui e ligar aqui na entrada do RX. Se a gente fosse ligar o Smart Port, tá? A gente tem que conectar ele aqui, ó, olha só, no TX5, tá vendo? Esse aqui é da UART 5, beleza? Ó, esse cara aqui é onde tem que estar conectado o Smart Port
pela questão aqui física da placa, né? Ele também recomenda aqui, ó, olha só, Smart Port na UART 5, beleza? Então, lembrando sempre, quando é recepção de sinal, a gente liga na porta TX, beleza? Então, aqui a gente vai usar o S-Bus, então a gente vai ligar nesse pad aqui. Em paralelo aqui, a gente também precisa ligar os 5 volts e o GND, né? Então, vai sair 5 volts aqui da nossa placa e o GND para alimentar o funcionamento do nosso receiver ali. Então, o primeiro pino aqui em cima desse grupo aqui é o GND, depois vem 5 volts, depois eu tenho 3.3 e tal, e as outras portas aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é conectar o nosso receiver aqui, então. Então, GND, 5 volts, pula 1, que é 3.3 e RX. Beleza? Então, vamos ligar aqui na nossa montagem, ó. Voltar aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui primeiro o GND, né? Que é esse primeiro pad aqui, ó. E vou ligar aqui, beleza? Segundo pad aqui é o 5 volts. Então, vou conectar ele aqui. Lembrando que é entrada, né? 5 volts in. E o nosso S-Bus, que está aqui com o conector, né? O fio verde. E o S-Bus é nosso fio verde, né? Esse cara aqui. Então, eu vou pular um aqui e vou conectar ele aqui nesse cara, beleza? Lembra que eu dei a dica para vocês das cores, né? É importante você usar as mesmas cores de fio aí, se possível, para você não se perder nas ligações, tá bom? Então, é mais fácil de você localizar depois o que está ligado no que aí. É assim que liga o nosso receiver, fácil, desse jeito, tá? Não tem erro, né? Então, a entrada de dados aqui RX recebe o sinal aqui do nosso receiver, beleza? Vamos ligar o nosso GPS então, tá? O GPS eu preciso conectar ele as duas portas, né? RX e TX, para eu conseguir ter a comunicação, né? A gente fala completa, né? Ele não só envia dados, como também ele recebe dados, né? Então eu preciso conectar TX e RX aqui na nossa FC, tá? Aqui a gente vai fazer a primeira conexão das duas portas, né? Então, o que eu falei para vocês, alguns caras aqui usam só um pino, né? Só, por exemplo, o receptor usa só o receiver, né? E aqui o VTX, por exemplo, a gente usa só o TX, né? Só o transmissor, tá? Então, nesse caso aqui do GPS, né? A gente tem aqui a conexão dos dois pinos, beleza? Vamos verificar aqui uma UART, onde está o UART livre para a gente poder conectar o GPS. No nosso manual aqui, olha só, a gente tem aqui embaixo, né? Ó, o primeiro pino aqui da FC aqui embaixo é 5 volts, né? Nesse caso aqui, o GPS ele precisa de 5 volts para funcionar, né? Que eu falei para você, sempre olhar o manual aí do equipamento para saber se ele pode ser alimentado, qual é a faixa de tensão, qual é a configuração desse cara, esse tipo de coisa assim. O GPS mesmo é um módulo que você precisa olhar lá no manual para entender o protocolo que ele funciona, tá? Lá na aula de GPS, no módulozinho, eu vou explicar isso para vocês. Tem várias opções de configuração aí de módulos, né? GPS, beleza? Então vamos lá, ó. O primeiro cara aqui é o nosso 5 volts. Primeiro cara aqui é o nosso 5 volts, tá? A gente vai precisar conectar. Então esse cara aqui é o primeiro pad aqui de baixo. O segundo pad aqui é o ground, né? O GND, beleza? Então esse cara aqui. Aqui um detalhe, né? Na especificação aqui, ele foi ligado no manual, né? No caso na UART 2, né? Olha só, R2 e T2, que são esses dois pinos aqui do fundo, tá? Esses dois caras aqui, ó. Beleza? Mas aqui embaixo tem também T4 R4, né? Se a gente olhar aqui embaixo, ó, a T4 R4 ela é compartilhada com o Wi-Fi, né? Então no caso aqui eu não poderia usar essa porta aqui porque está ligada no Wi-Fi, beleza? Então eu estaria concorrendo aí com o uso do Wi-Fi. É mais fácil, que nem a gente está especificando aqui, ligar numa UART vazia, né? No caso aqui é o UART 2, beleza? Então vamos olhar aqui, ó. Aqui na UART 2 eu tenho aqui, ó, T e R, né? TX e RX, beleza? Então eu vou conectar aqui, ó. O T vai no R, tá? É invertido. Eu expliquei isso aqui lá na aula de eletrônica e elétrica para drones, tá? A conexão aqui, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, ela é cruzada, né? Eu tenho que ligar o transmissor no receptor, o receptor no transmissor, tá? Então tem aqui o T e o R, né? Vou ligar invertido ali, beleza? Então 5 volts, GND, transmissor e receptor, beleza? Vamos lá na nossa ligação. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Então, são esses pads aqui de baixo, né? Então, eu tenho aqui, ó, nesse cara aqui, 5 volts, que vai ligar aqui no IN. Nesse outro cara aqui, eu tenho o meu GND, beleza? E aqui eu tenho TX e RX, né? Eu vou usar a mesma cor aqui, ó,
Eu vou pegar aqui o TX, que é o verde, tá? Vai vir no RX, beleza? Então eu vou ligar esse cara aqui, vai vir no RX. E aqui o laranjinha, que vai ser o meu receptor, vai vir no TX, né? Então aqui ligado invertido, que nem eu já falei para vocês, certo? Essa aqui é a ligação do GPS, bem simples, tá? Não tem segredo, é só ligar esses 4 fios e depois vem a parte de configuração desse cara aí. Vamos ligar agora o nosso buzzer, tá? Esse buzzer aqui é um buzzer simples, ele só tem alimentação, né? Positivo e negativo, que tá bem fácil aqui, ó. Esse buzzer está conectado aqui, ó, tá? Então, esses dois pads aqui, eu tenho o negativo e o positivo do buzzer, tá? A gente tem um outro modelo de buzzer que eu vou falar para você já, né? Na hora da ligação, como é que a gente conecta esse cara aqui, né? Esse cara aqui, então, a gente vai ligar aqui o negativo no negativo, positivo no positivo, tá? Não tem segredo, beleza? Então, vamos aumentar aqui a nossa tela, ó. Aqui onde é que está o buzzer, né? Ele está aqui nesse pad, ó, negativo vem aqui no negativo, positivo vem aqui no positivo. Positivo vem aqui no positivo, beleza? Os dois pads estão conectados. Existe um modelo de buzzer que ele tem um terceiro pino aqui, tá? Que ele é um buzzer que eles têm a bateria embutida nele, beleza? Esse buzzer tem a bateria embutida, como que a gente faz a ligação desse cara, tá? Nesse caso, a gente precisaria fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui, pra gente poder ter... Deixa eu voltar aqui que fica mais fácil, ó. Aí. Vamos supor que esse buzzer fosse aquele que tem a bateria, que tem um terceiro fio aqui, tá? Pode ser um fio verde, pode ser um fio amarelo também, geralmente tem um fiozinho amarelo aqui, ó. Tá? E esse cara aqui é o S, né? Signal, né? Como que a gente conecta esse cara aqui? Esse signal aqui, ele tem que ser conectado nesse buzzer, no pad do BZ-, né? É o buzzer negativo, tá? Então, vamos voltar aqui na especificação, ó. Eu tenho aqui o bus negativo, o bus positivo, tá? Se eu tivesse um buzzer aqui com 3 pinos, né? Que é esse caso aqui, olha só. Se eu tivesse um outro pino aqui, amarelinho, né? Que seria o sinal. Como que seria essa ligação? Eu teria que ligar esse sinal aqui, né? Do buzzer aqui negativo. Eu teria que conectar ele no BZ-, tá? E eu teria que pegar um outro positivo e negativo aqui do buzzer, né? Então, por exemplo, eu posso alimentar esse buzzer com 5 volts, né? Ou eu posso colocar o BZ+ aqui conectado. Então, como é que ficaria essa ligação aqui, né? A gente viu ali na especificação que eu tenho aqui uma linha de 5 volts, ó. Então, eu poderia ligar os 5 volts do buzzer aqui, tá? Aí, como que eu pegaria o GND, né? Deixa eu voltar aqui para ver o GND que eu não vi. O GND tá do lado, tá? Esse daqui é o ground, ó, o G, beleza? Então, o GND tá do lado, beleza? Vamos voltar aqui. Então, aqui desse lado aqui é o meu GND, beleza? E o signal aqui, eu ligaria no BZ- aqui desse cara, beleza? Então, quando eu acionar o buzzer pelo rádio, né? Esse pad aqui, ele vai receber um sinal que vai acionar esse cara aqui. Em contrapartida, esse cara, como ele tem uma bateria embutida, né? Se fosse o caso, ele fica carregando a bateria o tempo todo conectado aqui, né? Então, ele gerencia a carga da bateria, né? E aí, quando eu emito o sinal aqui da controladora, ele vai acionar esse cara aqui e vai disparar o buzzer, tá? Então, é simples também de ligar, não tem segredo, beleza? Vou deixar isso aqui para vocês consultarem aí se tiver o buzzer aí com bateria, certo? E, por último aqui, faltou a conexão do LED, né? Que a gente vai usar um LED aqui endereçável, tá? Esses LEDs aqui, eles têm... A gente consegue programar eles lá no Betaflight. Então, esse cara aqui eu consigo fazer animações, mudar de cor, de acordo com a aceleração, de acordo com o nível da bateria, frequência do VTX, uma série de coisas aí que eu consigo fazer, beleza? Então, vamos olhar aqui onde vai conectar os pads do LED, né? Então, olha só, tem alguns lugares aqui que a gente pode conectar nessa placa específica aqui, porque ela tem um controlador de LED, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um controlador de LED, aqui eu tenho outro controlador de LED, aqui eu tenho outro pad de LED, né? E aqui embaixo eu tenho outro pad de LED. Então, eu consigo conectar 4 placas dessa daqui de saída de LED, né? Para eu poder fazer a ligação desse cara aqui, tá? Eu vou conectar a primeira só, essa aqui em cima, né? Para a gente poder mostrar como que faz a conexão aqui. Lembrando que eu tenho aqui, então, ó, 5 volts, LED e GND, né? Como que funciona esses LEDs endereçáveis, né? O sinal sai daqui da controladora e tá vendo que tem aqui o LED IN, né? Lembra que eu falei para vocês, tudo que é IN é entrada, né? Então, ele vai receber o sinal aqui, né? E se você olhar aqui, nesse outro lado aqui, nessa outra plaquinha aqui de LED,
eu tenho aqui um conector que tem LED out, né? Então, o que acontece? Esse sinal de LED endereçável, ele entra por aqui e sai por aqui. Aí eu posso encadear uma outra placa aqui conectada nessa ponta desse cara aqui, tá? Então, se eu for conectar mais placas, esses pads aqui já estão conectados sequencialmente, né? Mas se eu for usar um único pad para conectar os LEDs, eu tenho que conectar eles todos em sequência aqui, né? Em a saída de um na entrada do outro, para a gente conseguir ter o mesmo sinal passando por todos os LEDs endereçáveis, né? O LED endereçável ele funciona como se fosse uma matriz, né? Então eu tenho que ter todos os LEDs conectados sequencialmente, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, pode estar em outra disposição, mas eu tenho, vamos por 6, 7, 8, 9, aí depois 10, 11, 12, todos esses caras conectados em sequência, né? Então, por isso que tem essa conexão de fios aqui que a gente tem que fazer, beleza? Senão ele não funciona, tá? Senão ele não vai funcionar, a animação que você fizer lá no Betaflight não vai rolar. Então, esse padzinho aqui que a gente tem, ele já está conectado, né? Aqui nesse cara, a gente vai usar essa parte aqui para poder ligar o nosso LED, tá? Então, aqui também não tem segredo, 5 volts, LED GND, beleza? Então, nós vamos ligar ali, vamos voltar aqui para a gente poder fazer a nossa conexão. Então, olha só, tem aqui, ó, 5 volts. Eu tenho aqui o GND, que eu tenho o sinal do LED, né? Eu vou usar aqui o azul, né, para o sinal do LED, olha só. Então, aqui é o sinal do LED. E o próximo aqui é o sinal do GND, que vai no meio, tá? Tá simples assim. Eu posso conectar em qualquer um desses pads aqui, ó, que eu falei para vocês, são de LED, né? Eu posso ligar várias placas separadas aqui, uma em cada ponta, né? Se você quiser colocar uma placa dessa em cada braço do drone, por exemplo, você consegue, tá? Aqui um detalhe para o LED, que essa placa aqui tem uma instrução, né, no manual aqui, sobre a utilização da controladora do LED onboard ou não, né? Olha só o que ela está falando aqui, ó. Eu tenho esse pad aqui, que tem duas opções para eu poder soldar, né? Eu tenho aqui BF LED e MB LED, tá vendo? Ó? O que é essas duas opções aqui, tá? Eu tenho aqui um controlador onboard de LEDs nessa placa, eu posso ativar ele ou não, né? Então eu posso deixar o controle do LED pelo Betaflight, tá? Que é que ele fala aqui, ó. A ligação em vermelho, eu estou mudando o controlador de LEDs para o Betaflight. Se eu ligar aqui embaixo MB LED, quer dizer que eu estou usando a controladora de LED da própria placa, beleza? E aí aqui do lado, ele tem aqui um botãozinho, né? Embaixo do conector USB aqui, ó. Ele tem um botão, né? O botão de boot da placa e o botão de LED, né? Para controlar o LED, né? Então eu posso... Ele ensina aqui para mim, ó. Se eu pressionar o botão, ele vai mudar a cor. Se eu der um double click, ele vai entrar no modo flash. Se eu segurar e pressionar, ele vai ligar ou desligar a controladora de LED, tá? Então, posso fazer isso aqui sem controlar no Betaflight, mas é mais interessante aí você usar o modo do Betaflight, que você tem mais opções lá, inclusive de pegar informações do drone para te informar nos LEDs aí, né? Por exemplo, se você tiver GPS, você consegue fazer ele piscar a cor do LED de acordo com o GPS está travado ou não. Você consegue fazer ele mudar a cor do LED de acordo com a aceleração, de acordo com o nível da bateria e por aí vai. Beleza? Então, jovem, basicamente a ligação do nosso drone é isso daqui, tá? Então, assim, a gente tem N possibilidades aqui de fazer as ligações, tá? Mas o básico que a gente escolheu para o nosso drone é câmera, né? VTX, receiver, GPS, beleza? Tem aqui o meu buzzer, tá? Tenho aqui um filete de LED, pode ser um maior, inclusive, né? Tem aqui o meu ESC 4 em 1, tá? E tem aqui os motores, né? Que a gente fez na montagem lá e a gente escolheu esse modelo aqui. Então, isso aqui você soldando, né? Ligando tudo junto, você vai montar, lógico, naquele frame que você escolheu ou nesse frame que a gente viu ali, né? E aí você tem a montagem do drone passo a passo. Sempre que a gente vai fazer uma montagem, a gente faz um item por vez, né? Para não ter confusão, não ter problema. Sempre que eu falei para vocês, consultem o manual, né? De especificação do fabricante, de todos os componentes que vocês têm aqui. Nesse caso aqui, eu peguei um diagrama que já tinha especificado o que é cada saída, né? Por exemplo, do VTX aqui. Mas o ideal aqui é você, se você está pegando o item na mão, né? Fisicamente, é você olhar o manual daquilo que você está conectando, né? Baixar o manual desses componentes aqui. Para você poder saber o que você está ligando, né? Quais são os pinos aqui de saída de cada coisa. E depois, quando você for ligar esse cara aqui, né? Aqui que eu falei para vocês, aqui a saída da bateria, né?
sempre quando você for ligar, que nem eu comentei na aula anterior, tenha um smoke stopper de qualidade para você poder testar a ligação antes de qualquer coisa, tá? Então eu já recomendei aqui para vocês o VFly Short Saver, né? Tem a versão 1 e a versão 2, os dois são excelentes, tá? Para você conectar tudo isso antes de você sair plugando a bateria e possivelmente se tiver algum curto aqui na soldagem, alguma coisa assim, você não vai danificar e estragar os seus componentes. Beleza, jovem? Eu vou deixar esse diagrama aqui para você com o material da aula, tá? Para você ter como referência, beleza? Então, o que eu falei para você, isso aqui vai te ajudar bastante. E a gente se vê nas próximas aulas aí. Falou!